conhecer para fazer a prova. A prova está baseada nas leis de Newton, né, o assunto da prova, leis de Newton. As leis de Newton são 3. A primeira, que estabelece as condições de equilíbrio, seja esse equilíbrio estático ou dinâmico. E a condição para isso é que a força resultante que atua sobre um objeto seja igual a zero. A segunda lei, que é a base do que nós chamamos de dinâmica, que estabelece que o efeito de uma força resultante diferente de zero é que essa força resultante gere uma aceleração no sistema. E a aceleração, ela depende da força aplicada, mas também da massa inercial do corpo. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. A terceira lei, chamada ação-reação, estabelece que se eu tenho um corpo A que interage com o corpo B, B interage com A. Se a força que o corpo A realiza sobre o corpo B, essa força é igual à força que B exerce sobre A, em módulo, em direção, mas com sentido oposto. Então, tá aí as 3 leis de Newton resumidas, tá? Vamos ver alguns exemplos rápidos, conceituais, de aplicação aí das leis de Newton. Se nós temos uma superfície e sobre essa superfície eu tenho um objeto, que forças atuam sobre esse objeto? Se for força-peso e força normal apenas, né? Então, se a força normal tiver o mesmo módulo que a força-peso, nós temos o sistema em equilíbrio estático. Ok? Se o piso não conseguir exercer essa força, ele vai quebrar, vai ter uma fratura aqui e o objeto vai entrar em movimento. Tá? Legal. Continuando nesse mesmo exemplo, se agora, além de ter o objeto apoiado no piso e sobre ele atuar a força peso e as forças, né? Peso e normal, nós começarmos a empurrar também o objeto, o que a gente vai ter? Então, a gente tem aqui peso do objeto, força normal, e agora a gente vai empurrar o objeto para lá, com uma força aplicada F, e em decorrência disso, nós teremos a força de atrito se manifestando, se opondo, como sempre, a um movimento. Em termos de leis de Newton, o que a gente pode dizer sobre esse sistema? Ele pode permanecer, item A, em equilíbrio estático. O que seria o equilíbrio estático? Peso e normal se anulando e a força aplicada igual
ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Com isso, então, a gente pode dizer que a força de atrito, a força aplicada, né, ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Por quê? Até esse valor de força aplicada, o objeto permanece em equilíbrio estático. E quando ele for maior, aí nós entramos na dinâmica. Tá? Então, se a força aplicada superar a força de atrito, então o que que nós teremos? Que o peso continua sendo igual à força normal, mas agora a força aplicada menos a força de atrito é igual à massa do objeto vezes a aceleração. Vamos fazer um exemplo de uma aplicação numérica com isso. Vamos considerar uma massa de 120 kg e um coeficiente de atrito de 0,4. Força de atrito máxima, né? Peso aqui, força normal igual a peso. Então, logo, força normal igual a 120 vezes 10 da gravidade. Força normal igual a 1.200 newtons. Qual é a força de atrito máxima? Força de atrito máxima, então, é o coeficiente de atrito vezes o 1.200, né? O que significa, então, 480 newtons. Então, se a força aplicada for menor que 480 newtons, o sistema permanece em equilíbrio estático. O que a gente pode concluir daqui é que se força aplicada for menor ou igual a 480 newtons, o áudio, vocês não estão me ouvindo, é isso? Espera aí. Opa, estava bloqueado o som de vocês, agora que eu entendi. Agora tá ok, professor. Tá Tá? ok, professor. Ué, o que aconteceu? Será que foi porque ficou muito tempo inativo? Ok. Alguma pergunta até agora, gente? Bem que eu achei que vocês estavam muito calados, viu? Professor, esse 10 aí que multiplica os 120 já é Gravidade. da fórmula, né? Não, gravidade. Ah, tá, da Lembrando que gravidade. o peso é o resultado da gravidade sobre a massa, e a gente está usando, né, 10 metros por segundo ao quadrado e não 9,8, tá? Ah, tá, entendi. Obrigado. Ok. Então, olha só. Se a força aplicada for menor ou igual a 480 newtons, né, nós temos equilíbrio estático, né? A gente está naquela situação em que você está tentando empurrar o objeto, mas não consegue. Se aumenta a força, mas não consegue. Até que, né, por exemplo, se a força aplicada for de 500 newtons, aí a aceleração diferente de zero, ou seja, o objeto vai começar a se mexer. Tá? Com quanto? Vamos ver. Ó. Força aplicada menos força de atrito máxima igual a massa vezes aceleração. Então, daqui,
se a força aplicada for de 500 newtons e a força normal é de 1.200, portanto, força de atrito máxima 480, e isso é igual à massa do objeto vezes a aceleração, então nós temos uma aceleração de 20 dividido por 120, que vai dar aí 1/6, né? 1/6 metros por segundo ao quadrado, o que é aproximadamente 0,17, né? 0,17 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas e se eu quisesse empurrar esse objeto com uma aceleração mais forte, né? E se eu quisesse empurrar o objeto com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, que força eu teria que aplicar? Dá para calcular? Dá também, do mesmo jeito. Ó. Força aplicada menos força de atrito máxima é igual à massa do objeto vezes a aceleração. Agora, a incógnita está aqui, no lado da força. Então, força menos 480 igual a 240, perdão, 120, né? 120 quilogramas, vezes a aceleração 4. Ou seja, a força vai ser igual a 480 mais 480, o que dá 960 newtons. É a força necessária para colocar esse objeto em movimento com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Sim, professor. Ok, professor. Deixa eu salvar isso aqui para não ficar muito linguição e abrir outra imagem. Vamos ver agora uma situação que foi aquela que nos deixou dúvidas ontem. Vamos considerar um plano inclinado já que foi o problema lá do exercício 1. Um objeto com massa de 250 gramas e o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície de 0,4. Θ de 30 graus. O que vai acontecer com esse bloco? Será que ele está em movimento? Será que ele está estático? Vamos ver. Vamos colocar o seguinte. Quais são as forças que atuam nesse bloco? Peso. Terra puxa ele para baixo. Esse peso vai ser dividido em duas componentes. Uma que tende a arrastá-lo plano abaixo e a outra que pressiona o objeto contra a superfície. Lembrando que esse ângulo aqui é igual ao ângulo do plano inclinado. E ainda, nós vamos ter que o bloco vai ser empurrado para cima, né, aqui, perpendicularmente, com a mesma
intensidade da força normal, da força PY, né? Então, força normal aqui. E tem também, como ele tende a ser arrastado, a força de atrito atuando aqui, também se opondo ao movimento. Atrito é sempre do contra, tá? Essa é a própria definição, a raiz do atrito, né? Ele está sempre se opondo ao movimento. Legal. Qual é o limite para saber se esse negócio está ou não está em movimento, né? Vamos analisar isso com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos diz o seguinte: força normal tem que anular o efeito da força PY. Então, mg cosseno de θ. E para o objeto entrar em movimento, a gente precisa que Px, ou seja, mg seno de θ, supere a força de atrito e que isso seja igual a massa vezes a aceleração do sistema. Tá? A gente está repetindo os mesmos dados de ontem, daquele exercício, só que ele tinha lá um cabo pendurado aqui. Substituindo os valores, então, força normal é igual a 250 vezes 10 da gravidade, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Isso significa, então, que nós temos 2.500 vezes o cosseno de 30, que é o raiz de 3 sobre 2. Isso dá o 2.165,1 newtons. Na equação de baixo, o que nós temos? Massa, 250, gravidade, 10, seno de 30 graus, 1/2, menos força de atrito é coeficiente, vezes o 265,1, e vezes, igual, aliás, desculpa, ao produto da massa pela aceleração. Então, aqui, esse 2.165,1 é a força normal, tá? E aí a gente pode, então, calcular a aceleração com que esse bloco vai descer a rampa. Tá? Então, 2.500 dividido por 2, 1.250, 0,4 vezes o 2.165,1 dá 866, e aqui 250 vezes a aceleração. Logo, a aceleração é igual a 1.250 menos 866 dividido por 250. Essa aceleração, então, vai ser igual a aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí, com esse resultado, a gente entende o que deu errado lá no exercício. O exercício ele pedia, né, ele colocava essa massa aqui interligada para uma roldana com outra e perguntava qual o valor dessa outra massa que permitiria que esse bloco descesse, se eu não me engano, com 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Isso não é possível, porque como ele, livre aqui, desce com 1,6, qualquer contrapeso que eu associe a ele só vai reduzir essa aceleração, não vai aumentar. É por isso que o exercício levou a um valor negativo da massa. Tá? Então, se o bloco desce o plano com 1,6 metros por segundo ao quadrado, a função do contrapeso é
reduzir isso, não aumentar, né? Se eu quisesse aumentar, eu teria que pensar em aumentar colocando uma outra massa aqui acoplada nessa para ajudar a empurrá-la para baixo, tá? Ok? Pessoal, ficou claro agora o que é que deu de... qual foi o problema do exercício de ontem? Que eu mudei, e aí eu mudei o Mi para 0,2 e foi possível fazer. Sim, professor. Tá? Então, o limite, né, de aceleração numa situação dessa é sem nenhum contrapeso. Tá? O efeito do contrapeso é simplesmente reduzir ainda mais a aceleração de descida do sistema, tá? Não subida. Tá? Sim, porque se desse negativo ele tava subindo, né? Daí. Exato. Ou então uma massa negativa. O que ele quer dizer com a massa negativa? Na verdade, alguma coisa que eu colocasse desse lado para aumentar, né? Uhum. Tá? O que a gente poderia calcular a partir daqui seria o seguinte: qual o valor da massa para que a descida fosse de 4 metros por segundo ao quadrado? Isso daria. Tá? Como é que a gente faria isso? Seria assim, deixa eu subir um pouco mais isso aqui. Aí eu mudaria a incógnita, né, do problema e trataria o seguinte: considerando Mi 0,4, ângulo de 30 graus e aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, qual o valor da massa m? E aí como é que a gente faria? A partir aqui dessas mesmas equações, deixa eu subir um pouquinho mais, tá? Ainda dá para ver desse tamanho? Dá, mas eu acho que tem que mudar a cor, professor. Tá. Deixa eu colocar um. Ou engrossar um pouquinho Deixa eu engrossar aqui e colocar Oi, um professor, roxo. Oi! aí nessa soma que você fez aí, 250 vezes 10 vezes meio. Ah, tá, tem um meio. Dá 2.500 aí vezes meio, 1.250. 200. Tá? Então, olha Menos só. 866? Menos 866, que é o atrito, né? Nesse caso, agora, como é que ficariam essas mesmas equações aqui, ó? Onde é que a gente vai chegar com elas? Nós continuamos tendo que a força normal é igual massa, gravidade, cosseno de θ. Continuamos tendo que mg seno de θ menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Só que agora mudou a incógnita do problema. Eu vou subir aqui para conseguir engrossar isso aqui, ficar mais claro para vocês. Ok, tá? Então, qual seria, agora sim, qual seria a massa que eu teria que ter colocado lá no exercício para que o objeto superasse, ou pelo menos igualasse, aqui no caso, 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Aqui, só uma coisa, tudo mzão, só tem uma massa envolvida, tá? Então, como é que eu chegaria agora no valor da massa para obter uma determinada aceleração? Vou substituir a força normal e o μ aqui. Então, isso aqui vai ficar assim: massa, gravidade, seno do ângulo, menos coeficiente de atrito, vezes força normal, que está lá, mg cosseno de θ, e tudo isso igual aí ao produto da massa vezes a aceleração. Tá. O que a gente descobre com isso? Que a massa
ela não vai influenciar a aceleração, tá? A aceleração, ela é determinada pela gravidade, claro, pelo ângulo e pelo coeficiente de atrito, porque, ó, eu tenho massa em todos esses termos, tá? Então, mesmo que eu aumentasse a massa, eu não conseguiria chegar em 4 metros por segundo ao quadrado, eu ficaria no 1,66, tá? Porque, ó, a aceleração é igual a gravidade, seno do ângulo, menos coeficiente de atrito, gravidade, cosseno do ângulo. Tá? E ela vai dar quanto? Então, 10 vezes 1/2 menos 0,4 vezes 10 vezes lá o raiz de 3 sobre 2. Né? Então, aqui o que nós temos? 5 menos 2 raiz de 3, que dá, adivinha quanto? Então, 5 menos 2 vezes a raiz de 3 dá aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que isso mostra para a gente? Que a aceleração de descida de um bloco num plano inclinado, né? O que forma a aceleração? A aceleração ela vai ser, e esse é um resultado bastante relevante para vocês, tá? A aceleração, ela depende de que fatores? Ela depende do ângulo, do coeficiente de atrito e da aceleração gravitacional. Por quê? O coeficiente de atrito tem a ver com o material, não com o peso do objeto. Tá? Então, o material, a inclinação do plano, é que determina a aceleração de descida. Claro, se eu colocar um contrapeso, eu posso alterar isso. Mas eu não posso, com um contrapeso, né, aumentar a aceleração, eu só consigo diminuir. Tá? Já no sentido oposto, quando o objetivo é subir o plano usando um contrapeso, aí eu tenho uma liberdade maior do que simplesmente descer. Tá ok? Então, pessoal, acho que era isso que faltava de detalhe para a gente fechar aí os assuntos que vocês precisam conhecer para fazer a avaliação, né? Conhecer esses fundamentos aí das leis de Newton é importante para a formação de vocês, até para saber como é que funcionam as tensões no objeto, quais são onde eu posso, onde eu não posso aplicar mudanças no sistema, tá? E é isso que vai ser aí visto, cobrado de vocês, os conhecimentos na próxima semana, tá? Professor, Pois é. esse resultado aí que você colocou é 1.250 menos 866 dividido por 250? Não dá 1,2 não? Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. 1.250 menos 866 dividido por 250. Não, dá 1,54 feito assim. É que eu tinha feito a conta direta aqui. Se você fizer ele exatamente como está aqui, vai dar 1,54. Se você usar o cosseno direto, vai dar 1,6. Não esquece que na calculadora você tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Na calculadora fica
abre parênteses, 1.250 menos 866 dividido por 250, tá? Ok? Ah, tá ok. Esse tá